Amém, amém, irmãos. Ouviram bem o recado do Senhor? Pede, receberá. Bate na porta, que a porta se abrirá. Se a porta está fechada, então só está, dependendo de uma ação nossa, de batermos com fé, que ela vai se abrir. Se pedirmos, com certeza o Senhor está ouvindo os nossos pedidos e Ele nos atenderá. Porque o ouvido do Senhor, irmãos, não está gravado para nos ouvir. Tão pouco as mãos deles estão fechadas para que não possa nos abençoar. Que essa palavra do nosso futuro pastor Caio possa estar entrando dentro do nosso coração, que possa se valer mesmo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou estar passando, retornando o aparelho ao pastor, e quero estar, falando, pastor, presta atenção, as pequenininhos que estão aí, pastor, a igreja vai ter que aumentar, porque as crianças estão vindo, Eu profetizo sobre a vida de Lavínia, sobre a vida de Vitória, sobre a vida de Letícia, sobre a vida de Lauane, sobre a vida do pequenininho que eu não sei o nome, sobre a vida de todas as crianças que ainda não são membros desta igreja, mas que virão a ser no nome santo de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, agora eu peço no nome de Jesus Cristo, irmão Fábio, no nome de Jesus, recolhe o pandeiro, recolhe o instrumento, amém? E agora é a hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero todas as crianças em silêncio, quieto. Hoje é culto das crianças, amém? Culto para todos nós. Então vamos voltar nossa atenção para a palavra do Senhor, amém? Vamos todos ficar quietinhos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Antes de estarmos convidando o bispo, O bispo Moisés está conosco. Quero convidar o bispo para estar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para estar assumindo a tua posição. Amado, presta bem atenção. Amanhã, segunda-feira, eu quero convocar toda a amada igreja para que possamos estarmos ali na igreja O Brasil para Cristo, festividade da UFEBRAC. Toda a igreja estão sendo convidadas neste momento, amém? Eu com certeza vou estar lá, em nome de Jesus, conto com a igreja, Nós estamos ali, O Brasil para Cristo ali, todos conhecem, louvado seja o nome do Senhor. Amado, uma coisa que me alegrou meu coração, mais uma vez, de ver o bispo conosco, Já se sentiu em casa, Eu fiquei alegria, louvado seja o nome do Senhor, porque aqui é um lugar gostoso, um lugar abençoado, E, amado, o Espírito de Deus, ele é tremendo, Louvado seja o nome do Senhor. Ele testifica um com o outro, Tenho certeza, amado, que o bispo, ele está bastante alegre conosco também aqui, está feliz, E eu tenho certeza, amado, que ele tem uma palavra do céu para nós nessa noite. Amanhã ele está, Ele disse que ia embora amanhã, mas vamos ver se Jeová vai deixar, Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aproveitei para estar trazendo uma palavra, mais um recado da parte de Deus para conosco, amém? E antes, amado, eu quero convidar depois, no final do culto, os pais das crianças. Nós estávamos conversando, que me pede as dirigentes para estar conversando com o pai dessas crianças, para a gente acertar sobre a festividade das crianças, que já está aí se aproximando. Nós precisamos falar com o pai das crianças para a gente resolver algumas coisas aí, amém? Então os irmãos depois nos procuram juntamente com a dirigente. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, coloca de pé para receber o bispo nessa noite, amém? Tenha liberdade no Espírito Santo. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Não, tá bem. É verdade, pastor, eu estou me sentindo em casa. Fui um dos primeiros a chegar, já ligando tudo. Amém, pastor? É assim, o negócio é assim. E eu estou feliz de ver esse monte de criança, porque é a igreja que Deus me deu lá em Tangará, um lugar que Deus disse, antes de eu conhecer, o Senhor disse, vou te enviar para um lugar pior que Nínive, porque todos conhecem a minha palavra e ela está corrompida. E eu não conhecia aquele lugar e Deus me enviou para lá. E nós abrimos a igreja. Quando eu olhava, a igreja estava cheia, eu não entendia, eu falava, só Deus para fazer isso.
e muita criança. A maioria até se desviou, mas a semente foi plantada. Eu fiz uma horta em casa, igreja, uma semana antes de vir para a Rosal. E eu saí de lá, deu para ver, tá ali na máquina, na fotografia, eu tirei a foto, só dá para ver uma folhinha pequenininha. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, na semana que vem, eu vou ver muitas folhas surgindo daquela horta, porque eu adubei a terra antes de lançar a semente. E eu tenho certeza que esta igreja está lançando a semente numa terra adubada. Eu não sabia que o culto era para criança, direcionado à criança, senão eu teria me preparado melhor. Mas não vai ser feijoada não, amém, igreja? Vai ser canjiquinha, em nome do Senhor Jesus. O meu filho tem 8 anos, todas as noites ele fala: pai, cadê minha história? E eu não sei dormir sem contar a história para ele. E ele acredita na minha história. E o Senhor Jesus disse na palavra: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. E quem não se tornar como criança, não terá parte com ele. Só a criança ouve e acredita. Só a criança vive aquela história. Então eu quero convidar todos vocês neste momento a unir a sua fé junto com a minha, junto com a da tribuna, para que possamos, como criança nessa noite, acreditar nessa história. E a palavra de Deus nos ensina que nós ouvimos pelo menor osso. Faça-se então o menor, porque o maior não quer ouvir. Faça-se o menor, ouça, processe no intelecto e julgue, porque você pode se certificar do Espírito que atua. Você não é nenhum robô, você não é nenhum condicionado, você não foi hipnotizado. Isso aqui não é uma seita, aqui é democracia. Você ouve, julga e diz: é boa ou não é boa. Se você der crédito à pregação desta noite, você vai prosperar. Se você der crédito ao profeta, você vai prosperar. A palavra de Deus diz que se você der crédito ao pastor como pastor, se você honrá-lo, dar honra de pastor, você recebe honra de pastor. Se você honrar o diácono como diácono que é, você recebe honra de Deus, porque ele não pode te dar nada, mas Deus te dá honra de diácono, de pastor. Se você me honrar hoje como ministro do Senhor Jesus, bispo que sou, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus hoje vai te dar honra de bispo. E amanhã, quando você estiver caminhando na rua, Satanás, aquele que sempre te espera para te atentar, ele vai dizer para os seus auxiliares: vamos sair daqui, porque ele tem honra de bispo, ele tem honra de pastor, ele tem honra de diácono, ele tem honra de missionário, de levita. Ele não vai mais te ver como ele tem visto antes. Então, antes de olhar quem está entregando a palavra, antigamente no mundo nós dizíamos: o meu espírito não bateu com o dele, mas nós somos hoje lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e você pode dizer que o seu espírito testifica com o espírito dele. Como o pastor disse, o nosso espírito testifica. Eu amei o pastor desta igreja desde o primeiro dia lá em Barra Mansa e nem sabia que ele era daqui. Isso é o quê? É o espírito testificando. E essa é a lição que as crianças devem aprender hoje. As crianças não devem aprender, igreja, a rincha entre os irmãos, entre aqueles irmãos que escolhem o banco, escolhe com quem vai sentar, pela classe, pela cor, pela posição, se o cara é culto ou não é, mas sim pelo espírito que testifica. Lair Ribeiro diz em seu livro, ele é um escritor, um psicólogo, ele é um cara estudado aqui na terra, ele não é crente não, mas ele diz: semelhante atrai semelhante. Cachaceiro anda com quem? Com cachaceiro. Médico anda com quem? Com médico. Pastor anda com quem? Com crente. Crente anda com quem? Com crente. Quer andar com o mundo? Seja luz no meio do mundo. Faça-se de louco para ganhar os loucos, mas não seja louco como o louco é, porque o louco não tem parte no reino dos céus. Então, quando você resolver estar no meio dos mundanos, seja luz no cume do monte. Sabe o que é a luz no cume do monte? É o cara te olhar e dizer: esse aí é diferente, eu vou andar com ele a partir de hoje, porque ele é diferente. A comida com muito sal é o fanatismo,
É quando você é muito fanático, ninguém quer andar com você. Se você for sem sal, você é insípido, não tem gosto, ninguém quer também. Mas se você tiver um tempero bom, como vai ser lançado nessa noite, e provavelmente vai crescer dentro dessa horta, então você vai ser uma comida saudável. As pessoas vão olhar para você e não vão ver como você é aqui na terra, porque você não vive mais, mas Cristo vive em nós, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, eu quero falar nesse momento rapidamente. Eu já sei que o meu horário é até 8:45, então eu vou ser bem breve, amém? Eu gosto mesmo de pregar, é 1 hora e meia, mas se precisar 10 minutos, é 10 minutos, e é isso, acabou. Presta atenção, nós não adoramos anjo, nós não adoramos o Espírito Santo, nós adoramos o Senhor e a seu Filho Jesus Cristo, amém, igreja? Mas nós amamos o Espírito Santo e amamos os anjos, que são auxiliadores. Então, não vamos tirar, crianças, os auxiliadores de nossa vida. Nós temos na palavra de Deus, de repente, Josué está lá na batalha, e ele olha um homem, provavelmente, quero eu imaginar, um homem forte, daqueles que dá medo, e ele diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: eu sou do Senhor dos Exércitos. Era um anjo, eu quero crer, era o Miguel, o arcanjo, com a sua espada desembainhada. É o anjo. Igreja, isto não é heresia. Isto não é heresia. Isto não é apologia a amar os anjos, nem invocar os anjos. É a palavra de Deus que diz que os anjos são os nossos auxiliadores. Auxiliador, ele serve. Então, se você está na condição de Josué, ou como Davi, ou como Moisés, com o seu coração segundo o coração de Deus, você tem poder e autoridade para invocar naquele momento e ministrar sobre a sua casa. Crianças, o pai e mãe briga, ministra, bota o joelho no chão e vai lá e chama auxiliador Miguel Arcanjo, com a sua espada desembainhada. Vem aqui neste momento, em o nome do Senhor Jesus, e aparta essa briga agora. Se você precisa de uma notícia dos seus pais, você vai chamar, criança, vocês vão chamar o auxiliador Gabriel, o anjo Gabriel, aquele que chegou e anunciou a Daniel no 21º dia. E crianças, desde o primeiro dia que Daniel botou o joelho no chão, por causa da situação que ele vivia, por causa da opressão que ele vivia, ele assentou no coração dele não se contaminar com o mundo, e ele disse: eu estou preso aqui só tem coisa do mundo, só tem comida do mundo, só tem bebida do mundo, tudo aqui foi oferecido aos deuses, mas eu vou me alimentar com tudo que é saudável. Deus viu o coração de Daniel e colocou graça aos olhos daquele que cuidava de Daniel. Igreja, eu estou usando palavras fáceis, amém? Não estou entrando em nada difícil, que eu quero que as crianças entendam, porque a minha professora dizia: pastor, quando a gente entende, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente não esquece, e quando não esquece mais, só erra se quiser, amém, igreja? E você pode até se desviar um dia, você pode até procurar outro caminho, mas um dia mais velho, como eu, dentro de uma discoteca lá em Copacabana, no mundão, bebendo, fumando, me prostituindo, no meio da pista de dança vinha lá o Espírito Santo, ele me parava, entristecia o meu coração e me perguntava, e eu ouvia. Ele dizia: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Meu coração fechava, trancava, e aí eu ia embora para minha casa, e lá eu orava ao Senhor. No dia seguinte eu estava lá de novo, e ele vinha mais uma vez, e ele insistiu. Não tem um ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você pode ter o coração duro como for, você pode ser uma rocha, mas a água do Espírito, ela vai batendo, e ela vai batendo, e ela vai batendo, e vai ter uma hora que você vai entender que você só pode ter alguém na sua vida, o Senhor Jesus. É esse que você deve buscar, e uma hora você vai ter um encontro com o Senhor. Mas enquanto aqui estamos, eu quero te falar sobre os auxiliadores. Temos então o Miguel Arcanjo, que já foi dito aqui. É o anjo com a espada desembainhada. É aquele que, quando Davi pecou, depois de ter confessado, como foi a confissão dele? Depois de 70 mil homens morrerem por causa do pecado
de Davi, ele olha para a eira de Ornã. Antes disso ele diz: Senhor, bem sei que eu pequei, ser servido em tirar a minha iniquidade. Deus então tem misericórdia, ouve a oração de Davi e manda com que o Miguel Arcanjo, com a espada desembainhada, cesse de fazer o mal sobre aquela região. Então Davi consegue olhar na eira de Ornã, num canto da eira, ele vê o anjo quieto, sem fazer nada contra o povo. Isso é para vocês aprenderem, é para eu aprender, pastor, é para nós aprendermos, nós já velho, de igreja, que às vezes não sabemos lidar com a pessoa. Se entrar um homossexual, não sabemos o que dizer para ele muitas vezes. Se entrar um viciado, não sabemos o que dizer para ele. Se entrar alguém em situação deprimente, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que vamos dizer, pastor? Então eu quero dar para a igreja aquilo que Deus já pôs ao meu coração. Deus é amor. Deus é? Deus é? Se você não vive mais e Cristo vive em você, o que você é? Amor. O que o amor faria agora? Agora, na situação, você passou e viu ali alguém na sarjeta, pergunte-se na hora, o que o amor faria agora? Eis aí a resposta do que você deve fazer. Você vê alguém com necessidade, é mais fácil malhar, mas o que o amor faria agora? Você passa e ouve alguém dizendo, você viu aquele pregador da mídia, você viu a situação deprimente dele, o que o amor faria agora? Então, a partir de hoje, passe a viver o amor. O que o amor faria agora? Essa é a sua pergunta, na hora em que você disser, não sei o que fazer. Temos também, igreja, o serafim. É para aquele que conhece o evangelho, está todo errado. O camarada está todo estranho na presença de Deus, resolveu dar uma voltinha, resolveu trocar o caminho, é o chamado desviado. O crente não gosta de ser chamado de desviado, mas desviar não quer dizer que ele perdeu o propósito de querer ir para o céu. Desviar-se do caminho quer dizer que ele deixou de ir por um caminho para ir por outro. E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, o céu, se não for pelo caminho que é Jesus. Então, se você escolher um caminho que não é a verdade, que não é Jesus, trate de dar marcha ré, faz a volta e prossiga no seu caminho. Então, quem é que se encontrava assim? Isaías. E de repente, ele vê ali a presença de Deus. Deus resolve então, como quem diz, eu vou visitar este daí, porque na terra tem poucos profetas, preciso levantar homens nessa terra. Então, quando ele sente a presença de Deus, a fumaça enche, o séquito enche, a orla de Deus enche aquela sala, e ele se estremece e diz então, ai de mim, porque todo homem, quando sente a presença de Deus, ele cai em si e consegue refletir tudo que ele tem feito, e ele disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vive no meio de pessoas com impuros lábios. Ele vivia no pecado e andava com pecadores. Salmo 1, para crente que conhece a palavra, para crente que foi batizado já passou pelas águas. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer que tudo que é velho já passou e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você não tem que queixar de mais nada velho. E se está vivendo alguma coisa do velho homem, é porque nada ainda se fez novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem. A folha da sua figueira não vai cair. Se você, a partir de hoje, quando estiver lá na escola, no seu trabalho, e tiver lá aquela rodinha lá, aquela piadinha, não participe dela, unindo-se, fundindo-se a eles, mas esteja lá como a luz no cume do monte. Cume quer dizer o que, crianças? É o topo do morro. Coloca lá em cima uma lâmpada, coloca lá em cima um lampião. Lá de baixo
você vai ver. Da onde tiver vista livre, vai ser enxergado aquela lâmpada. É assim que nós devemos ser lá no mundo. Então, não se assente na roda dos escarnecedores. Então, o serafim enviado por Deus. Por que o serafim? Ele foi enviado. Por que enviado? Porque ele não é onipresente. Esse atributo apenas pertence a Deus. Amém, igreja? Amém? Esse atributo apenas pertence a Deus. Deus é onipresente, o anjo não. Deus então envia o serafim, o auxiliador. Quem são os auxiliadores, igreja? Quem são os auxiliadores? Você precisa aprender isso, que é para você ministrar no dia a dia. Quem são os auxiliadores, igreja? Igreja, quem são os auxiliadores? Os anjos. Então você vai ministrar sobre a sua casa. Quase não se fala sobre isso. Quase não se prega, está na palavra, não está, pastor? Eles são auxiliadores. Eu não estou dizendo, olha, adore os anjos, não. Eu estou dizendo, adore a Deus. E tenha autoridade para chamar o auxiliador. Como eu fiz na minha casa. E obra de macumbaria não teve mais na esquina da rua da minha casa. Alguém crê nisso? Eu ministrei lá, Senhor, a partir de hoje. Meu Deus, eu tenho feito um monte. Eu tenho te buscado. Meu Deus, perdoa os pecados que eu cometo e ouve a minha oração. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se eu sou justo agora, pelo sangue do teu filho, que eu fui purificado, eu ministro agora o auxiliador Miguel Arcanjo lá naquela esquina, naquele cruzamento em T, que lá não vai ter mais obra de macumbaria. Faça isso. Faça isso. Pais, mães, crianças, façam isso. Qual é a situação que Deus de repente está olhando e está dizendo: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Igreja, não te hei dito que você tem que crer, que você tem poder para ministrar? Eu já não te disse, igreja, que vocês farão sinais maiores do que o que eu fiz? Cadê o sinal, igreja? Cadê os sinais? Começa a ministrar. Satanás, ele vem colocar acanhamento, timidez. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão. Então, a partir de hoje, ministre sobre a sua casa, ministre sobre o seu filho. Não chame mais o seu filho de moleque. Moleque vem de Omoloque. Omoloque era o Deus que recebia as crianças como sacrifício. Moleque vem de Omoloque. Não chame mais a sua criança, o seu filho de danado, criança danada. Danado no nosso dicionário, no Aurélio, quer dizer maldito, digno do demônio, digno do inferno, trapaceiro, pinto sete. Você chamaria as entidades para sua casa? Sim ou não? Responde, igreja. Por quê? Porque você já sabe que está errado. Você já sabe o que é isto. Essa criança tem um espírito de porco. O que Deus fez com aquele endemoniado? Hã? Quem me responde? Por isso se diz espírito de porco. Então, a partir de hoje, ministre sobre o seu filho. Traz o seu filho. Naquela hora do nervoso, na hora do desespero, não é assim? Dá vontade de esganar o garoto, não é assim? Pega ele, eu tenho também. O meu, ó, só Jesus. Mas eu falo, vem cá, meu filho, eu abraço ele. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eu ministro sobre ele agora o teu espírito. Abençoa o QI dele, aguça o QI dele, para ele ser alguém nessa terra, para ele ser inteligente, para ele ser teu servo, para ele ser um pastor. Livra ele do acidente, nas brincadeiras, na rua, na escola. Livra ele das mãos sanguinárias, das mãos do homem valente. Livra ele, meu Pai querido, de toda a hóstia, Senhor, de tudo aquilo que é oferecido, que ele vai comer e não sabe. E repreenda em nome do Senhor Jesus. Direto ao ponto. Eu falei que era canjiquinha, não foi? Aqui, ó, presta atenção agora. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada. Virgem quer dizer o quê? Santa, pura. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva? Quem é a noiva aí, levanta a mão. Quem é a noiva de Cristo, levanta a mão. Só quem é a noiva. Você não é a noiva não? Levanta a mão quem é a noiva. Você, para ser chamado de agraciada do Senhor, você tem que ser santa, pura. Hã? Vocês entenderam?
o porquê da tempestade que a igreja passa, por que o membro passa, porque o anjo Gabriel, o ministrador, o auxiliador, chega e ele quer dizer assim para a igreja, olha, ele quer dizer assim, ó, e entrando o anjo, que anjo? Gabriel, o auxiliador, aquele que traz a mensagem. Você pode orar, Senhor, envia o auxiliador Gabriel com uma mensagem. Eu oro assim, pastor, Senhor, coloca sobre mim, coloca em mim, coloca perto de mim o anjo Gabriel, o auxiliador que traz as boas novas para a igreja. Hoje eu entrei no propósito para cá também. Ontem eu entrei lá para o Varjão, foi uma bênção. E eu sei que essa palavra aqui veio do céu, veio de Deus nessa noite, para você entender que você tem que ser santo, puro. O vestido da noiva tem que ser branco, porque o noivo está esperando, ansioso para colocar a aliança do outro lado da mão. Então o auxiliador entrou e disse, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, estou falando com a igreja, hein? Salve, agraciada do Senhor, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as igrejas. E vendo a igreja, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação é essa? Não é estranho dizer uma coisa dessa? Mas quem sabe o Senhor hoje está realmente enviando o anjo Gabriel e dizendo, salve, agraciada do Senhor. E a igreja se espanta, e ele continua dizendo, disse-lhe então o anjo, igreja, eu estou trocando a palavra para a igreja entender, igreja, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus tem que ter graça nos olhos dele em relação a esta igreja. Você acha graça naquele que te faz mal? Crianças, os pais de vocês acham graça em vocês quando vocês fazem alguma coisa errada? Deus acha graça na igreja que faz tudo errado? Mas Deus viu graça em Maria. E Deus quer ver graça nesta Maria, nesta igreja, que é uma noiva. Já estou acabando. E eis que em teu ventre, plantou alguma coisa aqui, pastor? Tem coisa plantada aqui, não tem? A horta vai crescer, não vai? A horta vai crescer, não vai, igreja? E eis que em teu ventre, eis que em tua horta, conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Eu encerro aqui porque senão vai longe. Esse Jesus que a palavra diz agora, o que Jesus fez na terra? Trouxe a salvação. Esta igreja tem que trazer salvação ao mundo. Esta igreja, pastor, tem que ser a referência aqui neste lugar. Essa igreja, ela tem que ser o destaque nesse lugar. Ela não tem que ser a maior, ela tem que ser a igreja. Ela não pode ser minhal, ela tem que ser uau. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é gatinho, é cão mesmo. Satanás tem que ver essa igreja não como refeição, mas como quem vai engolir ele. Então, a partir de hoje, aceite o Senhor Jesus, aceitando a sua palavra dentro do seu coração. Santifique a sua vida a Deus, faça propósitos a Deus, faça um relógio aqui nesta igreja de propósito. Olha, tem um monte de gente aqui, cada dia dá para passar de um mês, pastor, 1 hora por dia, jejum, 1 hora por dia, vocês vão ver a diferença, vocês vão ver, isso vai ser como eu faço lá em casa. Olha, o fertilizante, 1 colher de sopa em 10 litros d'água, e aí, regando lá a minha horta, essa horta vai crescer em nome do Senhor Jesus. Ministra a partir de hoje o anjo Gabriel na sua vida. Miguel Arcanjo com a espada desembainhada na situação difícil. O anjo Serafim para purificar, como fez com Isaías. E o querubim que estava em cima do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, era quem mantinha ali a presença de Deus continuamente naquele lugar, olhando para o centro do propiciatório, que se chama Centro da Misericórdia, que era onde Deus vinha e se assentava e verificava então se o sacrifício era puro, era santo ou não. Ele também está de olho nesta igreja, e eu tenho certeza que ele encontrará como encontrou a Maria, terá graça nos olhos dele, e ele então fará gerar um filho muito lindo a partir desta igreja, em nome do Senhor Jesus.
eu quero, com a licença do pastor, perguntar rapidinho se tem alguém nesta noite que está afastado do caminho do Senhor. Tem gente que costuma dizer, eu não vou ali não, Deus sabe da minha vida. Irmãos, preste atenção, o seu testemunho não é para Deus. Deus já conhece a sua vida. O seu testemunho é para o homem. É o homem quem julga. É o homem que é usado por Satanás, que aponta o dedo. E quando você levanta a sua mãozinha, Jesus Cristo derrama sobre você o sangue dele. E quando ele derrama o sangue dele sobre você, você se torna justo perante Deus, santo perante Deus. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero te convidar nesta noite, se você não é evangélico, se você não aceitou Jesus como Salvador, se você está afastado, foi dar uma voltinha e quer hoje selar, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, levanta a tua mão, vem aqui neste momento. Se você quer firmar o teu selo com Cristo hoje, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus, e Ele vai, eu tenho certeza, tomar conta da sua vida de maneira integral a partir de hoje, não só recebendo livramentos e escapes, mas te abençoando em o nome do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite? Tem alguém para Cristo nessa noite? Alguém afastado e deseja retornar para os caminhos do Senhor? Não tem? Amém. Eu encerro aqui a minha parte, agradecendo ao pastor pela rica oportunidade. Amém, igreja? Eu amo pregar a palavra de Deus, então eu me sinto muito honrado em poder pregar nessa noite. Nada foi combinado, não é, pastor? Realmente é amor que surgiu no nosso coração, mediante o Espírito que testifica. Se você não tem conseguido lidar com alguém, comece a observar qual é o Espírito que está em você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. O presbítero Luciano ora, agradecendo ao Senhor. Agradeço ao bispo, né? Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. E sempre a porta está aberta para nós. Amém? Ora e agradecendo a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, mais uma vez, ó Pai amado, por esta oportunidade, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai querido, por esta palavra, Senhor, ministrada, Pai amado, que veio diretamente do Teu santo trono aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, aprendemos, ó Pai querido, que nós, ó Pai amado, somos, Senhor meu Deus, temos que ser como crianças, Senhor, para que nós possamos, ó Pai querido, herdar o reino dos céus, Senhor. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai amado, por este culto abençoado, Senhor, por cada vida, ó Pai amado, que aqui se encontra, Senhor meu Deus. Meu Deus querido, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza em segurança agora até os nossos lares, ó Pai querido. Meu Deus, toma, Pai amado, o bispo nas tuas mãos, Senhor, guarda, Pai amado, a vida deste homem diante de ti, Senhor, também de seus familiares, ó Pai. Meu Deus querido, nos conceda uma noite abençoada, Senhor, que nós venhamos, ó Pai amado, deitar, dormir e acordar, porque o Senhor irá nos sustentar, Senhor meu Deus. Livra-nos, ó Pai, de todo perigo e de todo mal, Senhor. Dai-nos, ó Pai amado, uma semana abençoada, Senhor meu Deus. Toma assim as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e seja conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Faça com as tuas mãos você receber a bênção, amém? A bênção completa nessa noite. E que o amor de Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para com todos sempre. Amém. Despeça teus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Lift your hands to Him in worship.